Olá pessoal! Segunda semana do nosso desafio 30 dias de emagrecimento. E antes de eu passar para vocês o que será o desafio, eu vou explicar para vocês como emagrecer é igual a aprender a dirigir. Isso mesmo! Hoje você vai aprender por que emagrecer é como aprender a dirigir. Vamos lá? Então, eu quero te explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer. Isso mesmo, aprender a emagrecer. E nós vamos fazer essa metáfora entre emagrecer e dirigir para que você entenda como funciona o processo de emagrecimento em nosso subconsciente. Você já parou para observar um iceberg? Então entenda como funciona o nosso cérebro. A ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro. É o nosso consciente. Os outros 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. Então, o que acontece no nosso processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne inconsciente. Isso mesmo, para que isso acabe ficando no piloto automático. Depois, então, é assim que você aprende a emagrecer. E como nós vamos comparar, então, isso de emagrecer com o nosso dirigir? Nós temos 4 fases de aprendizado durante o processo de emagrecimento. Para que todas as coisas elas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no piloto automático, para que então você possa fazer isso depois de uma maneira sem ficar pensando muito, que seja realmente uma forma assim mais livre. Então como, Nívia? Funciona assim. Quando você, por exemplo, começa a dirigir, antes de você pensar em dirigir, você já está lá com os seus 12, 13, 14 anos de idade e você nem sabe se você é capaz de dirigir ou não. Mas aí você completa 18 anos de idade e você vai para uma autoescola. Neste momento, você tem um instrutor do seu lado. E ele explica sobre como fazer para dirigir. E ali ele dirige. E aí você vê todos os movimentos que ele está fazendo. E você olha para ele, né? E você diz: nossa, mas eu acho que eu sou capaz de fazer isso. Essa é a segunda fase do aprendizado já. É quando você já sabe o que fazer, mas você não sabe muito bem como ainda fazer. Então, você olha para ele, né, para o seu instrutor, e você já vê o que você já é capaz de fazer. Então, nesse momento, você ainda não sabe como que você vai fazer tudo aquilo. Mas aí o seu instrutor está ali e ele vai te mostrando como. E de repente, um belo de um dia, o instrutor sai do banco do motorista e vem para o banco do carona e coloca você no banco do motorista. Agora você é o motorista. Você vai dirigir, né? Então você coloca o pé na embreagem, né? Você coloca a primeira e aí você vai fazer, né, todo aquele processo bem devagar, porque você não sabe muito bem a sequência ainda, né? Então, naquela fase de aprendizado, aos poucos, você já vai aprender como fazer para dirigir, porque você já está ali fazendo. Você tem que pensar em cada etapa do processo, porque não está no automático ainda. Você tem que ficar pensando: agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou colocar a segunda, agora eu vou acelerar. E você tem que ficar pensando, né? Dá um nervoso na gente, né?
E você fica pensando em cada passo que você for dar, você tem que raciocinar antes, tem que se concentrar muito, né? Então, essa é a terceira fase já do aprendizado. Vai chegar uma hora, depois que você já fez autoescola, 6 meses, dependendo da frequência com que você dirige, às vezes até mesmo com 3 meses, de repente, 1 ano. O que acontece no fato é que você já vai dirigir no piloto automático. Então você vai dirigir, toca o celular, você já atende, haverá dias que você vai passar batom, vai colocar a primeira marcha, vai pisar no acelerador, ou seja, você já está fazendo tudo ao mesmo tempo, sem precisar nem ao menos raciocinar em cada etapa daquelas que você passou no aprendizado. No entanto, significa então que o processo lá de aprendizado, lá atrás, já entrou no piloto automático. Ele já gravou lá no seu subconsciente, lá nos 95% do seu subconsciente. É como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E é como dirigir, você também nunca mais vai esquecer. E para emagrecer é da mesma forma. Você nunca mais esquece o que você tem que fazer, o porquê que você tem que fazer, então, para emagrecer. Para emagrecer, funciona exatamente da mesma forma. Nós temos que pensar e passar pelos 4 processos de aprendizado do nosso cérebro. Então, de repente, você que está aí do outro lado pode pensar: puxa vida, mas eu não sei nem o que fazer, nem por onde começar para emagrecer. Estou tão perdida, eu não sei por onde e nem o que fazer para enfim emagrecer. Então, o primeiro grande passo você já deu, que é estar aqui dentro desse desafio. Vamos falar em atitudes e decisões simples que, ao serem feitas, assim como aconteceu no processo de aprendizado, né, de aprender a dirigir, você irá passar pelo mesmo processo de aprendizado e isso ficará gravado no seu cérebro para o emagrecer. É fundamental que você lembre, assim como lá no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa. A grande questão e sucesso parte do princípio daquilo que você pensa. Logo, é fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática a todo momento. Assim como você precisa trocar a marcha, não é mesmo? No começo, como esse processo todo, ele ainda não está lá no seu subconsciente, né? Está apenas no seu consciente, você vai ter que pensar em cada processo. Antes de você comer, qual pensamento você tinha? O impulso, você nem pensava em nada, simplesmente você já ia para a comida, não é mesmo? Muito bem, porque você tinha um hábito gravado lá no seu subconsciente, que estava no piloto automático, o hábito de gordo. Agora, você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. E para isso, né, você precisa passar pelas 4 fases do processo de aprendizagem do seu cérebro. Então, no começo, de repente, né, você vai se pegar agindo impulsivamente, indo para a comida sem pensar. Muito bem, mas isso, com o tempo, o seu cérebro, né, ele vai aprendendo até ele chegar no momento de entrar no piloto automático também. Ou seja, você será capaz de pensar antes e não ir direto para a comida. Só que até lá existe várias técnicas de aprendizagem que são técnicas mentais,
que vão te ensinar como você entrar no piloto automático do emagrecimento. Essas técnicas mentais que eu, estou te passando de emagrecimento vão te ensinar a fazer com que o seu pensamento mude, e com que você encontre e viva uma transformação de dentro para fora. Sendo assim, você entra no piloto automático do seu subconsciente. Então, agora que você já tem o conhecimento do processo de aprendizado do cérebro e que emagrecer é como dirigir, o que você vai fazer na prática para que você tenha resultados reais de emagrecimento a partir de agora? Então, imagine que você está em uma situação diante de algum alimento e você quer agir impulsivamente. Lembra que eu te falei no terceiro passo, onde você tem que pensar em cada ação antes de executar? Assim como quando você está pensando agora. Quando você está aprendendo a dirigir, tem que pensar em cada ação da mesma forma. Você tem que parar e pensar antes de realmente ir para a comida. Perguntas do tipo: será que eu realmente estou com fome? Ou estou tentando alimentar algum vazio, uma falta, uma dor ou qualquer outra questão emocional desconfortável nesse momento? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? No momento em que você para e responde a essas perguntas, você desvia o cérebro do piloto automático e assume a direção da sua ação diante daquela comida que você mais gosta de repente. Porém, entenda que não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma ou duas vezes somente. Você precisa aplicar muitas vezes, repetidas vezes. Assim como quando você sai da autoescola. Não é de um dia para o outro, que você simplesmente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Ou você já sai na primeira aula, trocando todas as marchas, freio, embreagem, atende o telefone, liga o rádio, enfim. Então, você vai demorar um tempo até você chegar ao piloto automático para dirigir. E o mesmo acontece no processo de emagrecimento. Você vai chegar no piloto automático depois de um tempo de prática desses exercícios. E após passar constantemente por todas as fases de aprendizado do cérebro, olhando o seu processo de emagrecimento, o que você precisa então saber é que durante todo esse processo do aprendizado, das 4 fases, do aprendizado do cérebro, é que efetivamente vai entrar no seu subconsciente, mas é preciso ter paciência com as circunstâncias, paciência contigo mesmo e entender que o nosso cérebro, ele funciona assim, que é gravar, que até ele gravar tudo isso no seu subconsciente vai levar um tempinho, até que você passará, então, a mudar sua mente gorda para uma mente magra. Então, conforme você for fazendo, você irá perceber que você vai se adequar sim, e vai se habituar com as novas formas de comer e com as novas coisas que você irá experimentar e conhecer. Porque as técnicas, mentais, elas vão te ajudar também neste sentido. Então, durante essa semana, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar pelas 4 fases de aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir. Então, um beijo, até mais e uma ótima semana para você. Tchau, tchau!